pessoal tá chegando. Já vai começar a live, hein? Boa tarde, Sabrina, tudo bom? Já vai começar a live aí, esperando o nosso convidado, meu grande amigo Júlio Margalhães. Daqui a pouco tá aqui com a gente. Paula Marques acabou de entrar. Evandro Lopes entrou também, tá com a gente. Anderson Silva, né? Tá aí com a gente também. Hoje a live promete, hein, gente? O tema da live hoje é maturidade espiritual. Opa! Meu amigo, O certinho? pessoal tá chegando, hein, Júlio? Tá Como é que tá? certinho. Bem, graças a Deus. Hein? Vou esperar o pessoal chegar. Já tem 14 pessoas online com a gente aí, 13. É bênção. Pessoal, vê aí como Tudo é que devido ao tá, Senhor. como é que tá a imagem aí da gente. Tá tudo ok a imagem? Se a imagem Vai ficar estiver salvo, mano? ok, coloca o Vai coração ficar aí nos salvo? comentários. Se a imagem estiver boa, coloca o coração nos comentários aí. Se a imagem estiver boa, minha e do Júnior, coloca o coração nos comentários, para a gente saber que a imagem tá boa. Se a imagem e o som estiver bom, coloca um coração e um foguinho, para a gente saber. Tá ótima a imagem. A Fernanda já falou que tá ótima. E É o som, tá bênção. bom? O som tá legal? Coloca o foguinho pra gente saber que o som tá legal. Vocês estão ouvindo nossa voz bem aí? Top. Acho que tá tudo ok, hein, Joia? Thalia respondeu que o som também tá bom. Tá ouvindo a nossa voz. É, Edson falou Edson. que tá ótima. Então vamos já. Aí, ó. A Inara falou que tá bom. O pessoal tá chegando. Deixa o pessoal chegar devagar. Mas e aí, Gino, como é que foi teu domingo hoje? Fala que a gente fala comigo. Abençoado. Descansei bastante. Passou? Escola dominical de manhã que não pode faltar. Top, Ensino da palavra, né? Estamos aí com uma lição abençoada sobre as promessas de Deus para a igreja. top Tivemos aí um demais. congresso esses 2 dias na minha igreja sede, sexta e sábado. Congresso com o tema é tudo dele, porque dele para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Ó, tema Só forte, hein? vitória, irmão. Mas aí, tu tá empolgado pra gente falar sobre maturidade espiritual hoje? Tô um pouco nervoso, Tá ainda mais nervoso? contigo. Nada, cara. Tranquilo, o pessoal vai estar animado para te ouvir aí, cara. Compartilhar o conhecimento que Deus colocou no teu coração. Com Se você certeza. está aqui hoje como meu convidado, você é um cara que eu respeito, o que você está fazendo. Eu sei que Deus é contigo. Eu sei que você é um cara de promessa, um cara de princípios. Por isso que eu te convidei para estar nessa live aqui comigo e compartilhar o conhecimento com esse público querido que tem me acompanhado, tem respeitado o que Deus tem feito na minha vida. Então, eu te chamei para a gente juntos fazer o nosso conhecimento florescer na vida dessas pessoas. Essas pessoas que estão aqui têm sede de conhecimento. As que estão aqui e as que vão ver posteriormente têm sede de Deus, sede de conhecimento. Eu sei que você tem algo para oferecer. Senão, você não é um cara vazio. Por isso que você está aqui. Amém, meu irmão. Fico muito honrado pelo convite. Que Deus continue te abençoando. Você também é uma flecha, e sabemos que flecha só para no alvo. É um cara de princípios também. Admiro você, admiro seu ministério, sua família, o quanto você procura valorizar a família, que é a herança do Senhor Jesus. E estou contigo até o fim. Vamos para cima. Amém. Então vamos dar início à nossa live. Vamos falar um pouco sobre maturidade espiritual. Lembrando que isso aqui não tem nada premeditado. Eu e o Júnior não conversamos nada.
quem está totalmente na direção disso aqui é o Espírito Santo e vai dar direção, vai dar direcionamento para quem a gente vai falar, a gente não combinou nada. Nem conversamos sobre essa live, né, Júlio? Nem um esquenta que a Sim. gente fez antes. Tá tudo realmente sob o direcionamento do Espírito Santo. Então, tudo que fluir daqui, pode ter certeza que está fluindo da parte do Senhor para a vida de quem está assistindo essa live. E para os meus seguidores, para quem não conhece, antes de começar a live, eu quero já fazer logo um comunicado aqui importante, que um dos patrocinadores dessa live aqui é meu amigo Eu Sou Júnior Design, que está me ajudando aí em todos os designs dessa live. Eu queria que vocês, com toda a humildade do mundo, clicassem no arroba dele lá, Eu Sou Júnior Design, dá uma olhada lá, porque ele faz todas as artes voltadas para a igreja, é Design Church, é um cara que para mim é referência no que ele faz, é um cara muito bom mesmo, não é porque ele é patrocinador aqui do meu perfil que eu estou rasgando essa seda aqui, não. É porque realmente o cara é bom no que ele faz. E se você procura se posicionar no digital de uma forma mais profissional, ou ter uma empresa que você quer tomar a decisão de elevar o nível da sua empresa aqui no digital, o Júnior, Eu Sou o Júnior Design, é a pessoa certa para você fazer isso. Clica lá no arroba dele, Eu Sou Júnior Design, vai lá, dá uma olhada no trabalho dele e diz que veio por mim, pelo Evandro Barcelos, que com certeza absoluta você vai ter aí algo especial guardado para você. Um presente, só falar assim, sou seguidor do Evandro Barcelos e vim lá pela live dele, vim pelo perfil dele que você vai receber algo especial. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar também sobre isso aí, tá? Agora vamos dar início à nossa live. O pessoal vai chegando devagar, tem alguns que vão acompanhar. Para quem não conhece, meus seguidores aí, para quem não conhece, esse aqui é um grande amigo meu, Júnior Margalhães, um cara, como eu disse aqui, né? Um cara de princípios, um cara que tem muito conhecimento, vai compartilhar muita coisa com a gente aí posteriormente nessa live. O nome dele é Júnior Magalhães, ele é cristão, influenciador digital. Eu separei algumas coisas aqui, algumas anotações. Ele é influenciador digital, dedica suas redes sociais para falar da palavra de Deus e em específico sobre maturidade espiritual, né? É estudante de engenharia mecânica, um cara que também, uma das áreas que também eu acho muito promissoras, né? Escolheu uma boa profissão e vamos falar um pouco sobre maturidade espiritual. Vamos lá. A primeira pergunta que eu vou deixar para a gente abrir nossa live aqui, Júlio, é te perguntar. Explica para o pessoal aí qual foi sua motivação, a motivação que te levou a falar sobre maturidade espiritual e o que é maturidade espiritual para você? Pessoal, a paz. Então, para mim, maturidade é como todo mundo diz, né? Não tem a ver com a idade, mas tem a ver com as batalhas que você vence na vida, com as experiências que você adquire com o tempo. E a gente bem sabe que Jesus ele deu vários exemplos de maturidade. Você vê que os apóstolos não estavam preparados para ter o Espírito Santo ainda ali com eles, o Consolador, até porque Jesus precisava ir voltar para a sua glória e deixar o Consolador com eles. E aí você vê o resultado lá em Atos 2, quando é o dia do Pentecoste. Mas você vê uma situação que quando Jesus estava presente com os discípulos, você vê que Tiago e João, se não me falha a memória, eles viram alguns samaritanos, e sabemos que judeus não se davam bem com samaritanos, e pediram para cair fogo do céu, raio do céu, sobre eles. Então imagina se o Senhor naquele momento desse poder para eles, o que eles iriam causar naquele momento. Você vê que a maturidade, ela abrange várias partes da nossa vida, e inclusive as nossas emoções, como a gente reage. Porque maturidade envolve saber ouvir, saber reagir, saber falar, saber se posicionar. E o Senhor espera pessoas que sejam maduros, pessoas que são maduros para saber ouvir, ter feedback, pessoas que não venham rebater com os outros. A gente vê que para chegar à glória, para ser salvos, o Senhor vai querer pessoas maduras. O Senhor não vai querer pessoas que fazem as coisas de qualquer maneira, fazem as coisas pela metade, como as loucas, que não guardaram as suas reservas, enquanto as prudentes guardaram para a vinda do noivo. Há uma vinda se aproximando, o noivo vem buscar a sua igreja. E você se encontra em qual lado? Das prudentes ou das loucas? Das prudentes que fazem o trabalho completo ou das loucas que fazem o trabalho pela metade? É saber
Então, assim, a maturidade, ela envolve o preparo, envolve a sua forma que você fala, a forma que você reage com os outros. Porque críticas sempre vai haver, mas é como você reage. Concordo plenamente, Júnior. Eu acho um ponto importante a gente refletir sobre maturidade espiritual é que as pessoas ficam presas à religiosidade, né? Se você olhar para o nosso sistema religioso, existe um sistema do mundo, existe também um sistema religioso. Porque quando a gente aprende, está caminhando no Evangelho, a gente está condicionado a crenças, a gente aprende com outras pessoas. E a maioria das vezes são pessoas religiosas que estão presas a crenças. E não tem como você desenvolver a sua espiritualidade se você está preso a uma doutrina religiosa. Isso é um ponto muito bom a se falar. Porque a espiritualidade ela está acima da religiosidade. Então não tem como você desenvolver maturidade espiritual sendo uma pessoa religiosa. Por exemplo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Qual é a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Você consegue dar essa resposta para o nosso público, Ju? No teu ponto de vista, ao teu, ao teu entendimento. Qual é a diferença de espiritualidade para religiosidade? Na forma mais simples, acredito que a religiosidade é ficar preso a todo tipo de dogma, todo tipo de só vai ser salvo quem for à igreja, quem estiver em todos os cultos presentes, e aí deixa de fazer as coisas necessárias, prioridade do dia a dia, deixa de cuidar da família. E a palavra de Deus fala que aquele que não cuidar dos de dentro é pior que o infiel. Então eu vejo que a religiosidade é você ficar preso às coisas externas, por mais que você queira seguir os padrões que tem que ser seguido, mas você esquecer de quem também é prioridade, que é os de dentro. É Verdade. basicamente isso. E a Então, espiritualidade é você ter uma. Pode vai. falar. Pode concluir, irmão. Pensei que você tinha concluído. E já a espiritualidade é você ter uma vida devota a Deus, respeitando os princípios, se posicionando, Ótimo. buscando ter uma vida de integridade, que é quando ninguém vê mais o Pai, ele vê você no seu secreto, cumprindo ali os Ótimo. princípios. Basicamente isso. Na minha opinião, o que mais prende as pessoas de desenvolver a espiritualidade, como eu disse no começo, é a religiosidade. Existe uma diferença muito grande entre a religiosidade e a espiritualidade. O que é religiosidade, ao meu ponto de vista, ao meu ver? Religiosidade é um conjunto de regras feito pelo homem em nome de Deus. E eu não sou contra a religiosidade, apesar de não ser um cara religioso, eu não sou contra a religiosidade. Porque a religiosidade, de fato, ela salva vidas. Se você parar para raciocinar e ver, a religiosidade, de fato, ela salva vidas. Existem pessoas que só conseguem se desenvolver dentro de uma doutrina religiosa. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Se a gente imaginar o cenário, por exemplo, de uma pessoa que acabou de sair do tráfico de drogas, se ela não tiver a religiosidade para abraçar ela nesse momento, ela não vai conseguir desenvolver uma espiritualidade. Porque a espiritualidade é um contato direto com Deus. Entende? É você usando a Jesus Cristo como intermediário para chegar ao Pai. É um contato direto com Jesus e Deus. A religiosidade não. É você estar junto daquelas pessoas que já têm um certo nível de inteligência espiritual para te auxiliar nesse momento, só que você fica preso dentro desses dogmas religiosos e você não consegue se desenvolver espiritualmente. Né? Você vai ver numa passagem onde Jesus ensina a gente a orar, isso é muito importante a gente falar também. O Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, quando ela começa, ela fala assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Se você for olhar a oração que Jesus nos ensinou, ele nos ensina primeiro a pedir o pão, depois perdão. Enquanto o sistema religioso nos ensina primeiro a pedir perdão, depois o pão. Por quê?
O sistema religioso nos imputou primeiro um Deus juiz, depois pai. Quando Jesus nos ensina primeiro a ver Deus como pai, depois como juiz. Nunca Deus vai te tirar o pão da tua mesa pelo teu pecado. Pecado nenhum tira o pão da tua mesa. E esse olhar, de a gente entender a paternidade de Deus, é o início da espiritualidade. Se eu tivesse um ponto aqui para dizer para vocês, Evandro, como é que eu desenvolvo maturidade espiritual? A primeira coisa que você tem que fazer é aprender a ver Deus como seu pai, não como seu juiz. Deus é juiz, sim, mas por ele é pai. Né? O que Jesus Cristo estava querendo ensinar nessa oração, mais ou menos, é primeiro pão, depois perdão. E de uma forma mais simples, o que ele está dizendo? Filho, me peça o pão, que enquanto a gente come, a gente acerta as contas. Eu não vou te julgar pelo que tu fez para depois ver o que você precisa. Primeiro eu vejo o que você precisa, depois a gente vê o que você fez. Deus é pai primeiro, antes de ser juiz. E o sistema religioso, ele nos imputa isso. Ah, você tem que pedir perdão, você errou, você não pode fazer isso. Não, não, Deus é pai, gente. A maturidade espiritual é primeiro entender e conciliar a maturidade de Deus. A paternidade de Deus, me perdão. Você tem que ter maturidade para entender a paternidade de Deus. Deus é teu pai primeiro. Você concorda comigo com essa colocação, Júlio? Sim, sim. E eu vejo como esse pão, eu nunca tinha observado esse ponto, essa troca entre Deus e o sistema religioso. E eu observo que esse pão que você fez menção também pode se referir às misericórdias de Deus, porque elas são infinitas. Concordo, é verdade. Eu acho muito interessante, Júlio, a forma que Deus, as pessoas não conseguem entender a forma que Jesus Cristo nos fez se conectar com Deus. O sistema religioso é totalmente ao contrário disso. Ele nos ensina a estar dentro de paradigmas ali que não tem nada a ver com o que Jesus nos ensinou com Deus. Por exemplo, quando Jesus estava crucificado lá na cruz, ele sentiu medo. Ele sentiu medo. O que ele falou para o Pai? Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Né? Sentir medo, você sentir medo é totalmente normal. E o sistema religioso imputa já teu medo como se fosse um pecado. Se você, por exemplo, se abrir para alguém religioso, expor alguma fraqueza que você está querendo cometer, e já vão imputar aquilo como pecado. Exemplo, você tem muito medo de... Quer ver um pecado que as pessoas têm assim, o costume de julgar muito? Você começa a se abrir assim, por exemplo, ó, eu sou casado, mas eu tô com uma mulher no meu trabalho, que ela está começando a me chamar a atenção. Eu tô com medo. O sistema religioso, ele já vai te apontar isso como um pecado. Só que você só expôs o medo. E Jesus lá na cruz, ele expôs o medo para o Pai. Ele não pecou. Ele, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. O sistema religioso ia falar o quê? Você está com medo. Você é covarde. Você não pode, você tem que pedir perdão. Não, ter medo não é pecado. Gente, ter medo não é pecado. A Bíblia vai dizer que um amigo afia o outro. É necessário essa troca de eu sou fraco nisso e você é fraco naquilo. A gente tem que trocar essa sinergia, porque a Bíblia diz que um amigo afia o outro. O segundo ponto para a gente ter maturidade espiritual é saber expor a sua fraqueza para um amigo. Eu conheço o Júnior, me expôs uma fraqueza dele. Você lembra disso, Júnior? Sim. O Júnior, ele está E eu desenvolvendo me muito expus espiritualmente eu fiz porque o ele foi mesmo um homem contigo. de coragem. Lembra? Eu lembro disso. E é uma coisa muito íntima mesmo. Que eu e o Júnior, a gente é amigo. Né? Hoje nós somos amigos. Só que quando o Júnior me expôs essa fraqueza dele, a gente não era nem tão íntimo assim, né, Júnior? Só que você sentiu a necessidade de falar para alguém. E isso é maturidade espiritual. Você E para saber quem já assistiu entender suas fraquezas. e para quem já viu o filme do Peregrino,
sabe que quando ele está se aproximando dali da cruz, do alto daquela montanha, aquele fardo, ele cai, ele sai da vida dele, com toda a dificuldade. Mas você vê que ele passa por um caminho por um rio, por um caminho de pedra, pelo caminho do sono, aonde o amigo dele até chega a cair, ele fica com sono. Aquilo ali representa as distrações, representa aquilo que te paralisa no dia a dia, no seu ministério. Quando você começa a se posicionar na sua vida, no seu chamado, e aí você vê que o diabo vai utilizar artimanhas para querer te fazer parar. Então, nesse filme, quando ele alcança ali o alto daquela montanha, que ele vê aquela cruz, que aquele fardo cai, aquilo ali representa tudo que a gente passa no dia a dia. Porque o Senhor fala que o jugo dele o jugo é suave, o fardo é leve. E de fato, quando ele disse, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja conforme a minha vontade, mas conforme a sua. Porque por mais que ele expôs o medo, ele estava confiando no Pai. E aí, quando você expõe o seu medo para um amigo, você também fica mais leve, entende? Porque é o que eu estava conversando com a minha namorada sobre o livro do Thiago Brunet, esse Princípios Milenares. No capítulo 2 diz assim, ó, a verdade, a verdade dói na hora, a mentira dói para sempre. Porque se nós carregarmos uma vida de mentiras todos os dias, não confessarmos nossos pecados, nossa fraqueza, isso vai se estender, se estender, se estender, e as promessas não vão se cumprir, vai atrasar nossa vida, atrasa a nossa vida financeira, espiritual, emocional, sentimental, em todas as áreas. E quando carregamos uma mentira, a gente carrega um personagem. Verdade, E a gente, eu acredito quando se nisso. expõe para alguém, quando se expõe para alguém o que estamos fazendo de errado, que precisamos melhorar, sabe? É como se esse fardo ele ficasse mais leve, ele saísse de nossas vidas. Por isso é a importância de você saber em quem confiar, em quem você vai contar as suas coisas. Porque tem isso também, né, Evandro? Saber com quem você vai falar, porque para ter amigos para te elogiar, para comentar, para curtir suas coisas, para falar, tá dando certo, tá dando resultado do canal lá, o Instagram e tal, suas redes, tô gostando de ver. Agora, amigos, para te dar feedback do que você precisa melhorar, para te afiar, como você mencionou A te anteriormente, que um machado confrontar, um né? amigo afia o outro, são poucos, entende? Então, assim, eu fico muito feliz com a forma que você me ajudou naquela situação, Evandro. E para vocês que estão assistindo essa live, entenda que quando você expõe uma fraqueza para um amigo de confiança, você consegue ter mais força para vencer esse vício, vencer isso que te paralisa, isso que impede você de seguir adiante no seu ministério e no seu propósito, ao qual o Senhor confiou em você. eu também acredito muito nisso. E seguindo nessa mesma linha, assim, para você, Júnior, qual foi o personagem bíblico, na tua concepção, no teu entendimento, que teve mais, que foi um exemplo de maturidade espiritual? Maturidade espiritual, Pedro, sem dúvidas. Você vê Cita aí, como Pedro era antes, durante e depois. cita aí, cita aí uma passagem, ou algo que Deus te deu entendimento de Pedro, que você viu maturidade ali espiritual em Pedro, para as pessoas entenderem. Então, quando ele vê aqueles lençóis cheios de comidas, ele diz: eu não posso comer. Aí ouve uma voz: eu não posso comer algo impuro. E a voz responde: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. No meu entendimento, esse é o momento onde o Senhor fala para Pedro que o evangelho é para todos. Até porque Pedro só queria pregar para os judeus, para os de dentro. E aí você vê o que vai acontecer em Atos 2, porque diz que quem foi batizado foram vários povos, várias nações. A glória alcançou para todos. E é claro, quando a gente faz para Deus, quando a gente se torna alguém privilegiado para Deus, o inferno também fica de olho mais ainda na gente,
no que estamos Verdade. fazendo. E a batalha se torna maior. E você vê que a perseguição ela cresce de forma fenomenal, como diz o Malafaia, né? Contra os próprios cristãos. Muitos chamam de seitas, porque é uma nova religião, é uma nova crença, mas você vê que esse momento ao qual Pedro ele tem um entendimento é onde ele desenvolve a sua maturidade. É onde ele começa a enxergar que o evangelho é para todos. É onde ele vê que o Senhor veio para salvar a todos. E cabe os outros que querem ser salvos. Muito linda a colocação. Eu tenho um personagem para mim, cara, que para mim foi uma passagem que para mim assim foi um exemplo de maturidade espiritual na Bíblia, foi Jesus. Eu vou citar O maior de todos. uma, uma passagem, uma passagem que para mim, cara, ali está o maior exemplo de maturidade espiritual. Quando ele estava na cruz, e a Bíblia vai dizer que ele sentiu sede. E ele pede água aos soldados romanos. Meu Deus. Os soldados romanos vão lá e dá vinagre para ele. Aí muitas pessoas não entendem essa passagem. Isso foi uma atitude de muita maturidade. Por quê? A Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo, é 100% Deus e 100% homem. Ele, dentro da sua humanidade, do seu corpo físico, não deixou de ser Deus. Então, ele não deixando de ser Deus, ele sabia exatamente que iriam lhe dar vinagre. Ele pediu água, mas ele já sabia que iriam lhe dar vinagre. E por quê? Aí a pergunta fica, por que Jesus, sabendo que os soldados iriam lhe dar vinagre, mesmo assim pediu água? Ele não poderia ter se poupado daquela situação? Não, mas isso aí é a maturidade, sabe por quê? Porque ele sabe que aquilo ali tem que acontecer. O que ele faz? Ele adianta as coisas. Ele já está consumado, então ele toma uma atitude para ir adiante ao seu alvo. Ele poderia simplesmente esperar uma hora, os soldados iriam lhe dar vinagre, porque estava escrito. Isaías já tinha feito essa profecia, que os soldados iriam lhe dar vinagre a Jesus. Jesus simplesmente poderia esperar. Não, vou esperar de me dar vinagre. Ele vai lá, toma uma atitude de maturidade, fala, me dá água. Já sabendo que iria tomar vinagre para adiantar as coisas. Ou seja, tem muita gente que está procrastinando coisas, prendendo coisas na sua vida. As bênçãos não estão sendo liberadas por uma falta de atitude. Tem que tomar uma atitude e beber logo esse vinagre, irmão. Para as coisas começarem a acontecer. Entende? Tem que beber esse vinagre. E muitas pessoas já conhecem que vinagre é esse. De repente é uma falta de perdão. Ou tem que liberar perdão, ou tem que pedir perdão para alguém. Só que isso deixa a gente desconfortável, coloca a gente numa posição vulnerável. Eu tenho que pedir perdão. Irmão, se você não beber esse vinagre, as coisas não vão acontecer. Então vai acontecer quando Deus quiser. Mas você já sabe, porque quando Moisés morreu, e Josué tomou o lugar de Moisés, a primeira coisa que Deus falou para Josué foi: sede forte e corajoso. Que isso revela para a gente? Que força e coragem é com a gente. Deus não vai te dar força e nem coragem. Força e coragem é contigo. Maturidade espiritual, irmão. Tem coisas que é com a gente. A gente está esperando muito por Jesus. Jesus já deu tudo que a gente tem, precisa, Jesus já deu. Às vezes é falta de atitude, como Jesus fez naquela cruz. Falou, me dá água, já sabendo que iria tomar vinagre. Porque ele já queria adiantar as coisas. Isso é maturidade espiritual. E ele libera uma palavra sobre Josué. Josué, seja forte e corajoso. Força e coragem é contigo. Se tu não tiver força e coragem, eu não vou fazer nada na tua vida, não. Vou levantar outro que seja forte e corajoso. Porque tem coisas que é a gente. Tem coisas que primeiro passo tem que ser da gente. A atitude tem que ser da gente. Então, a maturidade espiritual vai saber entender isso. Qual é o passo que eu tenho que dar? O que eu tenho que agir para Deus reagir? Que se for olhar para toda a Bíblia, Deus é um Deus que reage a uma ação da gente. Tem pessoas Exatamente. esperando Deus. Tem pessoas esperando até hoje Deus fazer. E eu tenho uma simples coisa para dizer para essa pessoa. Vai ficar esperando. E outra Se não outra tiver coisa também, como você. Um ponto se bem não tiver maturidade interessante, espiritual para dar o passo rumo ao alvo, Deus não vai reagir sobre a tua vida.
Porque a Bíblia vai dizer que ele é o caminho. Ele não está esperando no começo e nem no destino. Ele quer estar contigo no caminho. E para ele ser o caminho, você consegue caminhar parado? Não. Então, o caminho é movimento. Você tem que agir para Deus reagir sobre a tua vida. O primeiro passo sempre tem que ser teu. Pode falar, Ju. Também temos que entender, Evandro, como você mencionou, que muitas pessoas estão dependentes de alguém. Você vê que quando Jesus ele disse estar consumado, que ele teve aquele tempo ali que ele teve que ele foi morto ali e os discípulos correram, todo mundo fugiu. Pedro negou Jesus por 3 vezes, dizendo que nem conhecia. Se estressou por esse momento, entende? E as pessoas viram em Jesus, meu Deus, duas coisas. Ó. Primeira coisa, eles fugiram. Mas aí, por que fugiram? Porque estavam dependentes de alguém. E agora você vê Pedro negando a Jesus, como Jesus disse que iria acontecer. Mas estão dizendo, Pedro, você andava com ele. Pedro, você era um dos discípulos dele. Porque aqui é o que eu tenho aprendido, que Pedro, ele estava um modelo de Jesus. Processo de modelagem. Ele estava parecido com Jesus, porque andava com Jesus. Ele via seus ensinos, seus milagres, tudo que ele fazia durante o seu ministério, durante toda a sua caminhada. Então, quando você anda com alguém é, espiritual, alguém com conhecimento, e você passa a ter um contato maior com essa pessoa, as chances de você ficar parecido com ela, evoluir, é grande. Você é as cinco. Até dizem que você é a média das 5 pessoas que você anda. E aqui Pedro, ele andava com o mestre. Então, 2 pontos. Maturidade espiritual para desenvolvê-la é entender que você não pode estar dependente de alguém. Porque se você tem uma direção, já tem a bagagem, já tem a experiência, o primeiro passo é você que dá. A nossa maior referência, ela é Deus, ela é Jesus, ela é tudo que está escrito, tudo que ele deixou para nossas vidas. Mas as chances de nós aqui na Terra se espelhar em alguma influência, em algum ministro da palavra, alguém que você gosta muito, também é grande. Porque a pessoa está te dando um modelo, um exemplo para você fazer até mais. E até porque, Evandro, um texto que eu gosto muito que Jesus diz, é claro que tem um contexto por trás, mas ele fala que em meu nome vocês fariam coisas maiores. E aí, vale entender que nós hoje nos posicionando nas redes, no dia a dia, no trabalho, na faculdade, todo dia um pouquinho, falando um pouquinho para alguém de Deus, evangelizando, sabendo entrar no assunto, sabendo falar, sabendo apresentar a forma como Deus é, o evangelho, o que ele é, não, não, não mostrando nada religioso. Todo dia um pouquinho, as chances de você duplicar, triplicar, fazer muito mais, alcançar muito mais vida do que Jesus alcançou um dia é grande. Porque você tem uma vida. Jesus só fez em 3 anos muita coisa. Agora imagina, nós aqui hoje temos a chance de nos posicionarmos e alcançar mais pessoas, até mais do que o próprio Jesus. Porque ele disse, em meu nome vocês farão coisas maiores. Então, que nós possamos buscar ter esse modelo de Jesus em todas as áreas, porque ele ensinou o que é o amor, ensinou o que é o perdão, e quem não perdoa carrega o orgulho. E o orgulho, ele afasta do nosso crescimento. O orgulho nos impede de alcançar muitas coisas, e é em qualquer área. E a maturidade espiritual, a vida espiritual, se ela não estiver em ordem, nada vai estar. Nenhuma área da sua vida vai estar. E isso é muito forte, isso é muito real, e é Quando isso. você tocou no assunto de Pedro, eu lembrei de um cenário, né, de uma passagem, e Jesus, de fato, ele era um homem, né, colocando dessa forma, ele era um homem com muita maturidade espiritual. Ele era o próprio Deus, né? Sim, A gente não tem como. Porque Jesus, ele andava com Pedro e andava com Judas, sabendo que ia ser negado e traído. Mas meu mesmo Deus. assim, continuou andando com aquelas pessoas. Olha o nível de maturidade espiritual de Jesus.
e ele fincou sobre a sua igreja sobre a rocha chamada Pedro, o cara que negou ele 3 vezes. E ele sabia. Às vezes, a sua vida vai ser liberada por uma pessoa que você não confia ou que já te magoou. Só que você não está tendo maturidade espiritual para continuar do lado daquela pessoa que pode liberar o teu destino. Muitas das vezes, maturidade espiritual é você andar com uma pessoa que já pisou no teu calo, já te magoou, só que ela tem o poder de liberar uma palavra sobre a tua vida e desbloquear o teu destino. Assim como Deus Sim. confiou em Pedro, você também às vezes tem que confiar numa pessoa que já te magoou. Entende? Esse é um nível de maturidade espiritual que a gente tem que ter, que Jesus tinha. É saber olhar além das palavras. Porque Jesus estava, naquele momento ali, não olhou as palavras de Pedro, Jesus estava olhando o coração de Pedro. Porque se Jesus fosse pelas palavras, Jesus não tinha fincado a sua igreja na rocha chamada Pedro. Entende? Então, Jesus tem que ter um olhar além. O que é maturidade espiritual? Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Temos que ter domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, você não se deixa levar por palavras. Você olha o coração. Exemplo, uma pessoa veio, pisou no pé de uma pessoa vem com 7 pedras na tua mão, na mão dela, jogando em cima de você, te xingando. O que é maturidade espiritual nesse momento? Você vai enxergar além daquelas palavras. Ela não teve um dia bom. Não é possível uma pessoa que só pisei no pé dela ter essa raiva toda. Isso aí não é normal. Entende? E eu estava lendo Provérbios esse dia e Salomão revelava isso, que a sensatez é isso. Você conseguir enxergar além das palavras. Uma pessoa com muita raiva, uma raiva... o Tiago Brunet usa muito essa palavra, uma raiva desproporcional ao que está acontecendo, não é a pessoa. Você tem que ter maturidade para entender aquilo. Não é a pessoa. Não, está tudo bem. Não, faça por menos. Maturidade espiritual, muitas das vezes, é você saber lidar com situações difíceis, porque Jesus é o maior exemplo disso. Me fala um homem que lidou com mais situações difíceis do que Jesus. Jesus sabia que Judas iria trair e deixou ele beijar o rosto dele. Você teria essa maturidade? Saber que Eu uma estava pessoa vai te trair ouvindo e o deixar ela Evandro. beijar teu rosto? Forte. Evandro, eu estava assistindo o podcast com o Jackson Marques e com o Thiago Brunet, e o Jackson Marques falou algo interessante. Jesus poderia muito bem viver o seu ministério sem João, sem Tiago e sem Pedro, mas não sem Judas, o traidor, porque Judas foi a ponte onde Jesus cumpriu o seu propósito. E aí ele pergunta: e quem você pensa que é para não cumprir o seu propósito com um traidor do seu lado? Com alguém para te afrontar? Com alguém para querer pisar no teu calo? Entende? Mas foi exatamente isso que você disse. Não é o que falam sobre você, mas é sobre a forma que você reage. E eu gosto muito do capítulo 1º do livro Princípios Milenares. Princípios Milenares. Quem não lê esse livro ainda, pessoal, compre no Amazon, leiam esse livro. São 10 princípios que vão te ajudar espiritualmente, emocionalmente. Muito top esse livro. E o primeiro princípio é o princípio da maturidade, que ele começa dizendo sobre o apóstolo Paulo, né? Que ele, quando ele diz em Coríntios: quando eu era menino, falava como menino, fazia coisas de menino. Quando eu me tornei homem, deixei as coisas de menino para trás. E aí, o Tiago fala que Deus não tira a sua imaturidade. É você que abandona. É você que trabalha a forma que vai reagir quando alguém pisar no teu calo, como você disse, quando alguém te criticar pelo que você está fazendo. Porque você tem que ter essa maturidade de entender que a batalha que quem tá comprando não é você. Quem tá comprando é os outros. Entende? E eu sei que é difícil, ainda mais em nossas igrejas, você ficar em silêncio. Não só na igreja, no trabalho, na faculdade, qualquer ambiente, até na família principalmente. A forma de querer debater, uma coisa que eu mesmo até hoje trabalho na minha vida, porque a gente quer ter razão, a gente quer ter motivo, a gente quer questionar, e muitas das vezes quem sai perdendo é a gente. Verdade. E ter domínio próprio é algo que é difícil, mas não é impossível, só é trabalhoso. E você, porque é incrível, Evandro, você pede de sabedoria, Senhor, me dá paciência para não debater com aquela pessoa, para não ficar com raiva. Na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo dia,
uma situação acontece na sua casa. Uma notícia você recebe, alguém vai lá, comenta algo que você não gostou, um hater aparece, critica teu post, enfim, na mesma hora. Então aí, Verdade. agora que você vai ter que lembrar, poxa, eu pedi de sabedoria, ter paciência, para não debater, para não me estressar. Então a gente é provado o tempo todo e tá escrito. A gente pede algo e Deus nos prova. Ele te dá um mecanismo, ele não te dá o que você pediu. É a mesma coisa. Que você quer ficar mais forte, o que você tem que fazer na academia? Levantar mais peso. Você quer ficar mais Muito bom exemplo. paciente? Quer ficar mais paciente? Lide com pessoas chatas. Deus vai te enviar pessoas mais chatas para você aprender a desenvolver sua paciência. Você quer ter mais fé? Deus vai te dar coisas que você não vai conseguir depender dos seus recursos. Vai falar assim, já gastei dinheiro, já gastei minha lista de contatos, eu não consegui. Com que mais eu vou conseguir isso? Com fé. Deus vai te cercando e vai te colocando num ambiente onde você precise só da fé. Eu fiz um vídeo falando sobre isso uma vez, porque quando Deus quer extrair, a maneira que Deus extrai fé da gente é enviando mais problema. Quanto mais problema a gente envia, mais perto de Deus a gente fica. Não vou ser hipócrita. Quando a gente está bem, a gente até fica perto de Deus, porque nós somos cristãos e acreditamos nele. Mas não tão quanto quando a gente está cheio de problemas. Eu não vou ser hipócrita e dizer que eu vou dizer, fico com Deus o tempo todo. Mano, quando a gente está muito bem, às vezes quando a gente relaxa mesmo. Mas quando tu tá cheio de problema, irmão, não adianta. Tá lá nos pés do Senhor, tu vai para jejum, tu sobe o monte, tu faz campanha. E a maneira de. Deus conhece cada um. Deus fez cada um especificamente, ele conhece dos pés à cabeça. Ele sabe exatamente o que usar para te trazer para perto dele. Eu estava refletindo hoje, um pouco antes da gente começar essa live, sobre maturidade espiritual. E eu falei assim, cara, quais são os 5 sinais que revela que a pessoa está começando a ter uma maturidade espiritual? Eu anotei aqui, quero ver se você concorda comigo, Júnior. Você estuda muito sobre maturidade espiritual, mas eu dei eu escrevi aqui 5 sinais dentro do meu entendimento. 5 sinais. Quem puder, anote, que isso aqui é muito bom. Foi algo que Deus me deu através do meu entendimento. Eu comecei a refletir sobre a minha vida, o que me fez amadurecer espiritualmente, e escrevi aqui. 5 sinais que você está se tornando uma pessoa espiritualmente madura. A primeira coisa é quando você para de reclamar. Você para de reclamar e você odeia ficar do lado de pessoas que reclamam demais. Porque você entendeu que você tem muito mais motivo para agradecer do que reclamar. O primeiro fruto da maturidade espiritual é essa. Você para de reclamar à toa e você não suporta ficar ao lado de pessoas que estão o tempo todo reclamando de tudo. Porque o teu nível de consciência espiritual já abriu tanto que você sabe que você já ganhou tanto que você não tem como reclamar. Você já acordou. Enquanto você abre o olho de manhã, tem pessoas morrendo. Enquanto você dá o teu primeiro suspiro, o teu primeiro fôlego de vida do dia, tem pessoas dando o último. Enquanto você come teu prato de comida, coloca teu café da manhã, teu pão, teu queijo, existem pessoas 3 a 4 dias sem tomar café. 3 a 4 dias sem almoçar. Enquanto você acorda, pode abrir a porta do teu quarto e dar um beijo no teu filho, existem pessoas nesse exato momento perdendo seus filhos. Às vezes pela fome, às vezes por não poder ter um recurso para dar um remédio, e você tem. Quando você acorda, você tem uma casa, você tem um edredom quente para deitar, para se cobrir. Tem pessoas exatamente nesse momento morando na rua. Então, isso é maturidade espiritual. Você entende que você tem muito mais motivo para agradecer do que reclamar. Então, reclamar vira uma coisa descartável. Toda vez que você pensa em reclamar, o Espírito Santo de Deus te confronta falando assim, você tem muito mais do que muita gente. No teu pior cenário, da tua vida que você já teve, existem pessoas que matariam para estar no teu lugar. O que você chama de minha vida tá uma merda,
Existem pessoas que matariam para ter o que você tem, no pior momento da tua vida. Então, a maturidade espiritual te dá essa clareza de ser grato. Toda vez que você pensa em reclamar, você fala, eu tenho muito mais do que muita gente. Então, a primeira coisa é você parar de reclamar. A segunda coisa que eu notei é que você se torna uma pessoa observadora. E você começa a ver detalhes, você começa a notar o Espírito Santo, Deus, em detalhes que ninguém nota. Você começa a perceber Deus em coisas que ninguém percebe. Você começa a observar mais, você se fala menos, você começa a observar mais. E às vezes você nota Deus em detalhes que você nunca notaria se não tivesse maturidade espiritual. Ou seja, a maturidade espiritual te torna uma pessoa observadora. Você fala menos, escuta e observa mais. Esse é um fruto da maturidade espiritual. Outro fruto que eu vi, eu anotei aqui, todos passam a ser dignos do seu amor. Todos passam a ser dignos do seu amor. Você vê uma criança na rua, cara, até você tem pena até de matar um inseto. Porque você fala, não, isso aqui foi Deus que fez, cara. É mais fácil botar ele para fora da minha casa do que matar ele. Você começa a ter uma conexão, não só com os seres humanos, mas sim com a criação. Você sabe que tudo foi feito pelas mãos de Deus. Ou seja, não é o ser humano, não é de ser humano para ser humano. É de criatura para criação. Então você começa a ter amor por todas as coisas que Deus fez. Entende? Você não se sente um ser superior. Você começa a olhar para tudo e se sente igual a tudo. Você não se sente nem melhor e nem pior do que nada. Você fala, eu sou uma mera criação de Deus, como tudo que Deus criou. Então, tudo que você olha, até um pôr do sol, você passa a ser digno do seu amor. Você olha para os animais, para os peixes, de uma forma diferente. Quando você tem a maturidade espiritual, está começando a desenvolver. Só um minuto. Você já ouviu a voz de Deus de forma audível? Eu nunca tive essa experiência, não. Só te cortando aqui para responder aqui. Eu nunca tive essa experiência de ouvir a voz de Deus de forma audível, não. Deus fala mais comigo no meu coração e na minha mente. Na minha mente, então, Deus sempre vem na minha mente. Você já teve essa experiência de ouvir a voz de Deus de forma Não. audível? Eu também Sonhos, não. Eu queria muito. sonhos e sinais. Sonhos e sinais. É. A forma que Deus fala comigo de maneira constante é pela mente. Deus sempre vem na minha mente. Deus sempre confronta muitos dos meus pensamentos. Cara, a voz de Deus assim, na minha mente é de uma forma não tem é indiscutível, ela não tem como saber que não é Ele na minha mente. Eu sei exatamente quando é Deus falando comigo na minha mente. É uma forma que Deus fala comigo. Cada um escuta a voz de Deus de uma forma. Mas dando continuidade, o terceiro fruto da maturidade espiritual, todos passam a ser dignos do seu amor. Isso é um mapeamento meu. O quarto fruto, as coincidências não passam a existir mais. Nada é mais coincidência, porque você sabe que tudo vem de Deus. Nada é mais coincidência. Tem aquela palavra, que coincidência, não tu fala assim, caraca, foi Deus, velho. Você passa a começar a reconhecer Deus em todos os seus caminhos, em tudo que você faz, você vê a mão de Deus. Então, quando a gente está desenvolvendo a maturidade espiritual, não existe mais coincidência. Tudo é Deus. Isso não é da boca para fora, isso é de dentro para fora. Você realmente reconhece que é Deus que está ali fazendo aquilo por você. Coincidência não existe mais. E o quarto fruto da espiritualidade material, a espiritualidade, a maturidade espiritual, o quarto fruto é os imprevistos deixam de existir. Esse é o quinto, amigo. Quinto, né? Desculpa, perdão. Quinto. Os imprevistos deixam de existir. O que o mundo chama de imprevisto, a gente já entendeu que é uma peça fundamental que Deus está nos dando para desbloquear algo no nosso destino. Por mais que naquele momento seja algo ruim, você entende que todo mapeamento faz parte de um destino. Só você olhar para a vida de José. José foi governador.
Mas olha todos os processos que ele passou até chegar onde Deus queria colocar ele. Então você entende que tudo que está acontecendo na sua vida está relacionado ao destino que Deus quer desbloquear para você. Então você já encara tudo na tua vida com mais maturidade espiritual, porque você sabe que tudo faz parte de um plano divino. Ah, estou passando por uma fase ruim. Você já não vai agir como um ímpio, que fica desesperado. Não, eu tenho que passar por isso. Como José esperou na cadeia, como José esperou sendo escravo, como José esperou em todas as fases da sua vida, já entendendo que aquilo fazia parte de um plano divino. Ou seja, o que é ruim na sua vida não te assusta, porque você sabe que você não está no controle da sua vida, quem está é Deus. Então foi esses 4 frutos que eu mapeei, refletindo e analisando, que a maturidade espiritual, cinco sinais que as pessoas que têm maturidade espiritual começam a desenvolver. Só recapitulando, o primeiro é a pessoa parar de reclamar, você se torna uma pessoa mais observadora, todos passam a ser dignos do seu amor, as coincidências deixam de existir e os imprevistos também deixam de existir, porque você consegue reconhecer Deus em todas essas coisas. E você não deixa sua mente e suas preocupações bloquearem o teu desenvolvimento espiritual. Para mim, os 5 frutos são esses. Para você, Júnior, o que, assim, quando a pessoa está desenvolvendo a maturidade espiritual, o que você acha que vai acontecendo na vida dela? Os primeiros Então, um ponto que passos, me assim. chamou a atenção é que ela passa a se tornar mais observadora com relação às coisas, né? No trabalho, mas no trabalho, um ambiente às vezes pesado, ela passa a ver Deus como ele está mostrando para ela, olha, você sabe o que você passou lá atrás, você sabe o que você enfrentou, sabe a forma que você reagiu com aquele teu amigo, com aquela sua esposa, com seu esposo, e tá se repetindo algo, entende? É tipo uma prova que Deus te coloca. E ali é você ter lembrado que você pediu a Deus para mudar, para trabalhar na sua mente. Porque a gente não pode mudar o mundo, mas a gente tem que começar a mudar nós mesmos, olhar para dentro de nós. Entende? Então, esse você se torna observador é muito importante. Eu mesmo procuro ler, leio a Bíblia, que é o manual do mundo, da vida, mas a leitura que eu carrego constantemente, leio sobre psicologia, leio livros de autoajuda do Napoleão Hill, Thiago Brunet, leio livros que, de fato, eu vou precisar colocar em prática, porque eu vejo que muita gente é imatura no trabalho, é imatura na igreja. Lá no trabalho eu vejo assim, problemas acontecerem que eu fico pensando, nossa, por que ela fez isso? Por que ele fez isso? Uma coisa tão simples que dava para ser evitado. Entende? Então, nós, quando buscamos ter a maturidade, a gente passa a ser observadora a ponto de, antes da situação acontecer, nós já pensar no que fazer. É Isso é verdade. muito forte. Ótimo É, demais. você passa a se tornar mais sábio. Você passa a ter a solução, sabe? O problema está ali, mas agora você já tem a solução. Como vai fazer, como vai reagir. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo é que elas têm problema com fofoca. Eu falo, cara, não é sobre você, é sobre ela. Quem está comprando essa briga é ela. Vai ficar se estressando com esse tipo de gente. Esse tipo de gente tem em todo lugar. Você busca algo melhor para sua vida, como todos nós buscamos, sempre vai ter problemas. Se não souber lidar com problemas pequenos hoje, não vai saber lidar com problemas grandes amanhã. E você mencionou José. José, ele valorizou a prisão. José, ele foi um servo bom e fiel, como diz a parábola dos talentos. José, antes de ter. José, quando ele chega na casa de Potifar, a mulher de Potifar queria ter um relacionamento com ele, mas só que José já tinha um relacionamento com Deus. E José, quando foi para a prisão, ele manteve esse relacionamento com Deus. Ele soube valorizar o tempo ali no cárcere. Ele se tornou o chefe daquele cárcere. O próprio chefe do cárcere confiou em José. E quando você vê que aqueles 2 homens tiveram aquele sonho que um iria morrer e o outro iria sobreviver, ele pediu para que o iria sobreviver lembrar dele quando estivesse no palácio com o faraó. Ele se esqueceu, mas depois se lembrou de alguém que poderia revelar sonhos.
Então você vê que José, antes de governar o palácio, ele governou a prisão. Ele governou primeiro o micro, para depois honrar o macro, E para aí, depois cumprir um ponto a se colocar o aqui seu interessante, propósito. só para a gente não esquecer, só para a gente não fugir que você está falando e o Espírito Santo está falando comigo na minha mente. Eu falei sobre movimento, mas a gente tem que estar sempre em movimento, porque Deus é o caminho. José só descobriu que ele tinha talento para governar em movimento. Enquanto ele estava na casa do pai dele, ele não sabia que ele era um governador. Porque você vai ver essa liderança de governar se amostrando conforme José vai caminhando. Porque você percebe que ele é preso, aí ele governa a prisão, né? Não, minto. Ele vai para a casa de Potifar como escravo, aí rapidinho ele consegue a confiança de Potifar. Potifar dá a chave na mão dele para ele governar a casa de Potifar. Então ali já é o destino de José se revelando. Então José começou a caminhar e o destino dele começou a se revelar. Aí dali José vai para a prisão. O que acontece na prisão? O carcereiro entrega a chave da prisão na mão de José. Ali o propósito de José estava começando a florescer. E não demorou muito para José governar o Egito. Então, que é a dica que eu deixo para vocês? Você quer saber, quer descobrir o seu propósito? Primeira coisa que eu vou falar, quer descobrir o seu propósito? Você nunca vai conseguir. Porque você não descobre o seu propósito. O seu propósito é que te descobre. Isso só acontece em movimento. Você parado, você não vai acontecer nada, irmão. Você tem que se movimentar, as peças vão se mexendo, o destino vai se encaixando, porque Deus só reage. Deus não vai fazer nada com você parado. Você tem que caminhar e as coisas vão acontecendo. Olha para a vida de José que você vai aprender. José saiu da casa do pai dele vendido como escravo, foi para a casa de Potifar. Potifar viu o potencial nele, deu a chave da casa dele, ele governou a casa de Potifar. Daí ele foi para a prisão, governou a prisão, da prisão ele governou o Egito. Ou seja, em movimento. É em movimento que seu destino vai ser desbloqueado, vai ser liberado. Se estiver orando e ficar parado, a tua oração não vai valer de nada. Você tem que orar e agir. Mas pode concluir, só para abrir parênteses para isso. E de fato, ele cumpriu o seu propósito ali. Ele já estava cumprindo antes, já estava florescendo, como você mencionou. E no exemplo de vida, eu, por exemplo, em 2022, eu lembro que em março, num culto em família, culto no lar, né, como as igrejas chamam, uma irmã me entregou uma revelação dizendo: olha, Deus manda te falar que esse ano ele vai abrir uma porta para a sua vida e dentro dela vai abrir outra porta. 5 meses depois, eu entrei na empresa que eu trabalho hoje. E aí, entrei como terceirizado, só que algo que aconteceu muito importante, muito assim significativo na minha vida é que nessa empresa eu comecei a despertar o propósito que Deus tem comigo. Eu comecei a evoluir a minha comunicação. No segundo dia que eu comecei na empresa, eu lembro que lá eles têm um costume de reunir todo o setor, uma roda gigante, e aí dar instruções de como vai ser o trabalho, a operação, sobre a meta. E aí eles dão a oportunidade de você falar algo, uma frase, alguma palavra de incentivo motivacional. E aqui eu vi a oportunidade, meu amigo Evandro, de começar a falar em público, de começar a me posicionar. Criei uma conta no LinkedIn e aí eu comecei a postar minhas fotos falando em público, que eu pedi para o pessoal bater foto, lá, o pessoal que é a liderança, né? O apoio, os encarregados, começavam a tirar foto minha e eu comecei a postar essas fotos na rede e marcar as pessoas, porque me disseram, cara, marca as pessoas da empresa, porque tem gente grande aqui, ó, que vai ver você fazendo o que você faz, isso vai te dar visibilidade. E assim, eu não misturo as coisas, nada trago de fora religião com trabalho, que a gente tem que saber separar as coisas. Você Mas tenta lá eu empurrar a tenho a tua fé oportunidade. goela abaixo, mano. E lá eu mostro a minha fé, eu mostro que eu sou cristão, até porque na primeira vez que eu falei lá nessa roda, que a gente chama de PP, que é o ponto de partida, a primeira coisa que me perguntaram quando eu terminei de falar: você é cristão? Você é da igreja? Porque você fala tão bem. Falei, mas sério, tipo, perguntar por que você acha que eu sou crente? Por que você acha que eu sou cristão? Ah, porque você se expressa bem.
você tem uma luz, tem um brilho diferente. E foi aí que eu mantive. Comecei a falar em público lá, comecei a palestrar na empresa. Tenho fotos, vídeos aqui no meu Instagram para provar isso. Desde terceirizado. Aí fui efetivado e mantenho essa pegada de trazer um motivacional, de falar em público. Já lá eu falo para 50 pessoas, para 60, 70 pessoas. Eu falo de forma tão assim, com toda a sabedoria de Deus, com coisas que vai motivar as pessoas, que vai trazer ânimo. Vi pessoas chorando já, Evandro, em dinâmicas que eu fiz. Eu vi pessoas chorando, pedindo oração, sabe? Tem pessoas lá até que não, as homossexuais, que sentiram um pouco constrangido de querer falar comigo. Falei, cara, não precisa ficar constrangido. Porque embora eu sou. Ah, porque você é crente, você é cristão. Peraí. Embora eu sou cristão, é, e, e sigo aquilo que está escrito na Bíblia, só quem pode mudar a sua vida um dia, se transformar, é o Espírito Santo. Eu não estou aqui para te julgar, não, porque quem poderia julgar você te amou primeiro. Então, eu me posiciono, mas quando tem a oportunidade de falar, eu falo. A ponto de um ateu falar, cara, eu me espelho em você, mesmo que você falar coisas que eu não acredito, eu procuro entender como isso vai aplicar na minha vida, como isso vai fazer sentido na minha vida. Então eu vi que essa porta que se abriu dentro de outra porta, como aquela irmã me entregou naquela casa, naquele culto no lar, aquilo está se cumprindo lá na empresa. Entende? Eu estou me posicionando para uma galera que é outro público. Lá tem muita gente que não é crente, que está afastado, são de outras religiões. Lá tem muito ateu, muito agnóstico. E assim, eu me posiciono. E o pessoal gosta de me ouvir, gosta de. Quando eu não falo, quando eu fico um tempo sem falar, o pessoal, cara, não tá falando mais, não tá se posicionando mais. O que está acontecendo? O pessoal até sente, entende? Então, assim, a gente tem que entender que o lugar que a gente está hoje, temos que estar em movimento, como o Evandro disse, porque é se movimentando que o seu propósito vai começar a se alinhar, vai começar a dar pistas do seu destino, para onde o Senhor quer te colocar. Até porque, né, Evandro, se você não se posicionar, se nós não nos posicionarmos, quem vai? Ah, Deus vai levantar outro? Vai levantar, mas igual a você, da forma que você faz, da forma que você fala, ah, mas eu não sou bonito, eu não sou bonita. Cara, Deus não está de olho para aparência. Ele disse para Samuel, não olhe a aparência, eu olho o coração. Ah, deve ser Eliabe, o mais bonito, o mais forte. Não, não, não. Eu não olho como o homem vê, porque o homem vê a aparência, eu vejo o coração. O Senhor quer te usar da forma que você é, do jeito que você é, mas é o que o Evandro Barcelos disse: se posicionar, se movimentar. Porque enquanto você não está fazendo isso, Deus está levantando outros propósitos, outras pessoas, naquilo que Ele chamou elas para fazerem. E você vai ficar esperando até quando? Vai ficar procrastinando até quando? Tem É verdade. pessoas precisando de você. Tem gente, Evandro, isso aqui é muito forte, que só vai ser salvo, só vai alcançar o reino de Deus através de nossas vidas, de mim, de você que está assistindo essa live, quando você se posicionar. Talvez a mensagem que vai fazer ela tomar uma decisão vai vir através de você, porque Deus vai te usar. Pode vir de outros? Pode, mas Deus escolheu você. Então, Ele espera de você o teu posicionamento para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Verdade, cara. Eu te ouço falando isso, eu lembro que eu tive até uma conversa com um amigo meu em off, e eu falei assim com ele, cara, nosso propósito esmaga a gente. Você que está assistindo essa live, às vezes você já sentiu algo no coração de fazer. Minha esposa é assim, ela, amor, eu tenho vontade de fazer isso. Eu tenho vontade, mas eu não me acho capaz. Eu tenho medo. Eu falei para ela, é exatamente assim, sabe por quê? Porque sempre aonde Deus te levantar, qualquer coisa que Deus escolher para você fazer, você não vai se sentir capaz de fazer. Porque ele não vai dividir a honra. Se ele te levantar em algo que você já se sente autossuficiente para fazer, você vai falar: ah, foi Deus, mas, pô, estudei também, né, cara? Não, ele sempre vai te colocar numa posição que você se sinta autossuficiente. Não se sinta autossuficiente, perdão. Você não se sinta com, ah, eu consigo fazer isso.
você sempre vai se sentir, cara, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer. E isso vai se desenvolvendo conforme você vai se aproximando, ele vai te encorajando, você vai orando e as coisas vão começar a fluir. Mas o teu chamado sempre vai te esmagar, irmão. Se você está com medo, você tem que começar com medo mesmo. Eu lembro que eu comecei a me posicionar aqui nas minhas redes sociais, isso tem mais ou menos um ano atrás. Eu era músico. Hoje em dia eu não sou mais. Eu era músico, eu tocava pagode, mas eu já era cristão. E essa era a minha profissão. Conheci nessa época. Eu era violonista, né? Eu trazia o sustento da minha família com a música. Mas sempre me posicionei mesmo assim. Tanto das pessoas que os cantores de pagode falam assim, cara, no meio do show, falar assim, tá vendo esse meu violonista aqui? Pô, eu me espelho muito nesse rapaz, ele é cristão, e tá aqui, ó, trazendo sustento para a família dele. Um dia eu quero ser como ele. Eu quero estar na posição de cristão, não misturar trabalho com espiritualidade e tal, ter posicionamento de trabalhador e tal. Eu não misturava as coisas. Eu era reconhecido no mundo por pessoas que não eram cristãos através do meu posicionamento. Então, para você entender uma coisa, Deus já começa a revelar o teu destino em ambientes improváveis. Você acha que às vezes seu destino vai começar dentro de uma igreja, ou só vai começar quando você tiver 30 mil seguidores, 100 mil seguidores? Não, você vai ter que começar já a meter a mão no arado sem nada, irmão. Aí que Deus começa a fazer as coisas quando você não tem nada. Porque você mostra para Deus que realmente você quer. Eu realmente queria. E eu falava para Deus, Deus, as pessoas vão me julgar, Jesus. Porque eu sou cristão, estou no meio desse ambiente. Aí, e foi muito pelo contrário. As pessoas me admiravam por eu ser um cara posicionado cristão e estar ali e não me corromper. Ou seja, mudança, a minha mudança começou já em um ambiente improvável. Ou seja, Deus estava me usando para pessoas ali, cara. Ali já ao meu redor. De eu ouvir pessoas batendo no meu ombro falando assim, cara, eu quero ser igual a você, cara. Um dia eu vou conseguir ser igual a você, velho. E eu já, caraca. E eu tô pensando que Jesus vai me colocar dentro de uma igreja, ou me colocar para palestrar em algum lugar, e as pessoas vão me ver, eu vou ser reconhecido. Não é. É pequenininho, cara. Tudo começa pequenininho. Tudo começa só com um passo de fé. É um movimento. Não importa qual seja o movimento. Tudo começa com um movimento da tua parte. Você tem que ter essa coragem de dar o primeiro passo para Jesus começar a fazer o que ele quer na tua vida. O passo é sempre por fé. Nunca vai ser pelo que você sabe. As pessoas não me reconheciam por eu ser um bom violonista. Não, as pessoas me reconheciam pelo meu posicionamento. E modesta parte, eu sempre fui um bom músico. Mas as pessoas me reconheciam pelo que eu era. Olha a obra de Deus. É sempre por um caminho que tu não espera, velho. Cara, não tenta entender o que Deus vai fazer na tua vida. Só anda. Só anda. Se Deus colocou algo no teu coração, dá um passo de fé. Porque as coisas acontecem pela fé. Não é pelo que você sabe, não é por onde você está, não é pelo teu estado social, não é pela tua conta bancária, é pelo teu passo de fé. E quando eu falo isso, eu lembro de Moisés, quando eu estava fugindo com um povo, milhões de pessoas no Egito. Moisés era líder de milhões de pessoas. Eu fico imaginando, as pessoas têm muita... Eu também tinha esse hábito de romantizar a Bíblia, né? A gente olhando como se fosse uma história em quadrinho. Mas eu tento analisar que isso é real, aquilo aconteceu. Gente, a Bíblia, ela aconteceu. E Moisés estava ali com o povo, guiando aquele povo, fugindo do Egito, com o exército do Egito, que era o exército mais mortal daquela época. Não existia... O Egito, naquela época, era a maior potência do mundo. Então, ele tinha o exército mais mortal. Ele estava indo, correndo atrás de um povo que não tinha arma, não tinha como se defender. E Moisés estava simplesmente seguindo uma direção divina. Moisés não tinha mais nada, só a direção. Aí o que Moisés faz? Chega num ponto que não tem mais saída, para em frente ao mar vermelho. Aí fala assim, o que eu vou fazer? Eu imagino Moisés, o que eu vou fazer agora? Eu vou morrer. Eu vou morrer, milhões de pessoas vão morrer comigo. Aí Moisés recebe uma instrução divina, que ele fala assim, levanta o cajado. Levanta o cajado. Moisés vai lá, levanta o cajado e o mar se abre. Aí eu pergunto, a pergunta é,
O que é mais difícil fazer? Moisés tinha três opções naquele cenário, eu imaginando, Moisés só tinha três opções quando ele parou de frente para o Mar Vermelho. A primeira opção que Moisés tinha ali era voltar e lutar contra o exército egípcio. Só que eles iam morrer à espada porque ninguém tinha arma, não tinha como lutar. A segunda opção era Moisés falar, todo mundo pula na água e vão atravessar nadando. Mas também ninguém ia aguentar atravessar o oceano nadando, iam morrer afogados. E a terceira opção era seguir a instrução divina, que era levantar o cajado. Levantar o cajado. Aí o que eu pergunto? A pergunta é, o que é mais fácil fazer? Lutar contra o exército mais mortal do mundo, pular, todo mundo morrer afogado, ou levantar o cajado? Obviamente que o mais fácil de se fazer é levantar o cajado. Mas o que é mais difícil de acreditar? Levantar o cajado é um ato fácil, mas acreditar que o mar vai se abrir é outra história. O que Deus sempre vai te pedir vai ser fácil de fazer, mas vai ser difícil de acreditar, irmão. Meu Deus. Então, não fica com Notado. medo quando Deus te chamar para fazer algo e você se sentir incapaz. Porque tudo que Deus te chama para fazer é por fé, não por inteligência. Não é por inteligência, é por fé. Você tem que acreditar para acontecer. Você vai se sentir desarmado, você vai se sentir incapaz. A única coisa que você vai ter para avançar é a fé. Entende? Maturidade espiritual é isso. Você acreditar numa instrução divina, mesmo se sentindo incapaz de fazer aquilo. E você acreditar que suas forças vêm da parte de Deus, não da sua. E Deus, ele é expert em fazer isso. Ele sempre pode te colocar em um cenário onde sua inteligência e seu dinheiro não vão valer de nada. Não vão valer de nada. Uma vez eu abri uma caixinha de perguntas e me fizeram a seguinte pergunta. Evandro, como saber se eu confio em Deus sobre todas as coisas? Eu falei, é fácil. É só... Quer saber onde está teu coração? Quer saber onde está teu coração? Quando vir um problema, qual a primeira coisa que você pensa? Vou te dar um exemplo. Seu filho caiu, bateu de cabeça e se machucou. Qual a primeira coisa que você faz? Botar a mão na cabeça dele e entregar ele para o Senhor? Ou tu vai ligar para o teu plano de saúde? Tá entendendo? Precisou de um dinheiro. O que é a primeira coisa que você faz? Você liga para o teu amigo rico ou pede para a direção a Deus primeiro? Senhor, não tenho dinheiro, tenho que pagar essa conta amanhã. Abre um caminho, me dá uma resposta. Então, quando o problema se revela, o problema revela onde está teu coração. Porque a primeira coisa que você busca é onde está teu coração. Na hora do desespero, o que é que você faz? Você procura Deus ou procura tua lista de contatos? Então eu falei, é muito fácil você saber onde está teu coração. Qual é a primeira coisa que você pensa quando você tem um problema? Né? Se você pensa em Deus, o teu coração está em Deus. Mas se você pensa na lista de contato, um amigo que tem dinheiro, qualquer outra coisa, é lá que está teu coração. Então, por isso que Deus nos ama de tal maneira que Ele vai criando ambientes, criando cenários que te faz te despir de tudo que você pode se segurar e olhar só para Ele. Você olha para Moisés naquela situação, o que Moisés tinha para fazer ali? Nada. Era só levantar o cajado. Mas com certeza Moisés... Se Deus tivesse falado para Moisés assim, Moisés, olha só, o que vai acontecer naquele dia é que você vai levantar o cajado, o mar vai se abrir e o meu povo, você como meu povo vai atravessar. Moisés não ia acreditar. Falar, cara, vou ter que levantar o cajado, o mar vai abrir e eu vou passar com milhões de pessoas no meio do mar, no meio do oceano. Pensa nisso sem romantizar, gente. Porque a gente lê como uma história, a gente acha maneiro, mas pensa, medita. Isso foi real. Se você recebe uma palavra de Deus dizendo assim, ó, vá lá em frente ao mar, levanta o cajado, que o mar vai abrir, todo mundo vai atravessar. Você não ia acreditar, velho. Tu não ia acreditar. Por isso que Deus não revela. Deus não revela o propósito. Você só descobre caminhando. Por isso que é necessário estar em movimento. Evandro, eu
vou precisar terminar a live para ir para a igreja. Eu sou músico e, resumindo aqui, pessoal, eu quero deixar um versículo que está em Hebreus 5, capítulo 5, versículo 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E, para resumir, pessoal, esse texto aqui está mostrando que criança se alimenta de leite e adulto de alimento sólido. Criança se alimenta daquilo que vai encher, daquilo que é para o estado dela, para a idade dela. E o leite, se você observar, ele até incha, mas a fome volta. Agora, o alimento não, o alimento ele dura. O alimento ele te dá vigor. Não que o leite não dê vigor para a criança, dá para a idade dela, mas você como adulto, como pessoa madura espiritualmente e emocionalmente, que você tanto busca, precisa de alimento sólido. A palavra de Deus, o que está escrito há milênios e o que continua se cumprindo todos os dias. Então, pessoal, que essa live venha ter sido um despertar para a sua vida. E encerro com três frases que o Bispo Bronner ele disse na Conferência Destino esse ano, que eu anotei. Que ele disse, ó, identidade é o que Deus diz que você é, intimidade é o que você tem em Deus, e integridade é o que você faz quando ninguém vê. Essas três coisas geram em você influência, ou seja, maturidade para as coisas que vão te levar para o reino, maturidade para você poder lidar com as situações difíceis do dia a dia, maturidade para você saber se posicionar como um cristão no seu trabalho, na sua faculdade, no seu lar, na sua família. Porque a nossa igreja começa dentro de casa, no nosso lar. Porque é isso que o Senhor ele chama a gente para amar os de dentro e não destratar. Porque aquele que não valoriza os de dentro é pior que o infiel, como está escrito. Então, pessoal, que vocês possam ter recebido um despertar através da minha vida e do Evandro, porque estamos aqui na ligação com Deus. Não nos preparamos para o que iríamos falar nessa live. Chegou aqui o assunto e a gente simplesmente começou a compartilhar aquilo que o Senhor tem nos despertado a falar, a compartilhar com vocês. E eu espero de verdade que essa live tenha sido um despertar para vocês. Muito bom, muito bom. Eu também fico muito grato, Júlio, por você ter disponibilizado seu tempo aí para compartilhar conhecimento com o pessoal. Teve pessoas que ficaram aí até o final da live. Sempre tem aquelas pessoas que ficam Sim, até o final da live, tá com a gente aí. Muitas pessoas entraram, saíram, porque também domingo é dia de compromisso. A gente escolheu o domingo aí para fazer porque só dentro da nossa agenda aí, pelo menos da minha, só coube o domingo. Mas exato. foi muito bom ter conversado contigo. E eu vou deixar uma frase aqui também, por incrível que pareça, também de Daniel Bronner, que ele fala sobre espiritualidade e religiosidade. Ele começou uma pregação uma vez que eu estava vendo dele, com essa frase que me chamou muito a atenção. Ele disse assim: o homem religioso, ele está na igreja pensando em pescaria. E o homem espiritual está na pescaria pensando na igreja. Ou seja, Uau! são pensamentos, não é o que você é o que você pensa. A espiritualidade, ela é de dentro para fora. Não adianta você estar dentro de um templo e pensando em outras coisas, e seu espírito, sua alma está inclinada para outras coisas. Tem pessoas que nem são assim dentro da igreja, mas são realmente pessoas espiritualizadas e conectadas com Cristo. Ou seja, eu não sei se você vê sua salvação na igreja, eu não sei se você vê sua salvação em um irmão que está sempre orando por você, mas a dica que eu posso te dar, o conselho que eu posso te dar dentro do meu entendimento, é que desenvolva o seu relacionamento com Deus diretamente. Porque Deus é um ser relacionável. Né? Você vai ver ali em Gênesis, Jesus falava face a face com Adão. Ele gosta de se relacionar. Ele gosta de falar com você, saber como você está. Então, tem essa maturidade espiritual de querer desenvolver a maturidade, de querer saber como é que Deus quer se relacionar com você,
Como ele quer saber como você está, né? Porque como eu falei aqui no meio da live, né? Deus primeiro ele é pai, e depois juiz. Ele não quer saber o primeiro que você fez para depois saber como você está, não. Ele quer saber como você está, depois ele vai ver o que você fez, certo? Júnior, um grande abraço, irmão. Que você tenha um ótimo culto. E essa live aqui, com certeza, é a primeira de muitas que a gente vai fazer junto com outros temas, tá? Você aí, o E, pessoal aí que assistiu a live, pessoal, pode deixa o falar, salve Júnior. aqui também. No caso, quero comunicar que eu tenho um canal no YouTube, J. Magalhães. Isso, Estamos indo legal. para 7.000 inscritos. Lá compartilhamos a palavra do Senhor Jesus. Compartilho reflexões, lições de vida, experiência. J. Magalhães. É a mesma foto que está no meu Instagram. Se inscreve lá no canal, curta nossos vídeos, porque eu tenho a certeza que vai te ajudar no teu fortalecimento espiritual e emocional. J. Muito bom. Magalhães. E também segue o Júnior no Instagram, porque o Júnior compartilha a mensagem de Deus lá todos os dias. É um cara que eu confio, de integridade, um cara que tem posicionamento. É um cara que eu trouxe aqui para trazer conhecimento para vocês, porque realmente eu confio. É um cara de boa índole e é um homem de Deus. Tá bom? Pessoal, vocês podem me chamar lá no direct para deixar sugestão de temas que vocês queiram ouvir. Fala com o Júnior também, que a gente vai estar se alinhando aí para trazer mais conhecimento Sim, para vocês, tá? com Deus certeza. abençoe. Vocês tenham um ótimo domingo, né? E uma ótima início de semana aí, tá? Obrigado, tá, Júnior? Paz. A paz, irmão.